Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo, glória a Deus. Gente, e aí, como é que vocês estão? Espero que você esteja bem. Me contem no comentário. Gente, hoje é um vídeo muito especial que eu quero falar um pouquinho sobre algo que Deus tem feito na minha vida e também influenciar vocês a permitir que Deus também faça isso na vida de vocês que tem feito na minha. Amém? Só que primeiro eu quero começar lendo Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Então, gente, o tema de hoje é falando um pouco sobre a minha transformação. Esse versículo ele fala muito comigo porque eu, há mais ou menos 2 anos, eu tenho vivido uma transformação muito forte, muito linda. E foi nesse versículo que eu encontrei a importância de permitir Deus me transformar. Há mais ou menos 2 anos e pouquinho, eu estava tendo muitos sonhos de mudanças, né? Eu mudando para outra casa e eu tive um entendimento completamente assim, contrário do que aquilo significava. E aí a minha pastora, eu contei para ela os sonhos e Deus deu a revelação a ela de que eu precisava arrumar a casa. Quando Deus falou aquilo para mim, me pegou de surpresa, porque eu achei que eu estava servindo ao Senhor bem, mas haviam mudanças que precisavam ser feitas, haviam transformações que Deus precisava fazer em mim. E aí eu comecei a orar, eu coloquei diante de Deus, eu não me revoltei contra Deus quando Deus mandou eu arrumar a casa, né? Eu coloquei diante do Senhor e eu falei, Senhor, tá aqui as mudanças que eu acho que precisam ser feitas. Uma delas era que Deus tirasse o medo de mim para que eu pudesse assim, me posicionar melhor, né, na obra do Senhor, e outras transformações. E eu coloquei tudo diante do Senhor, eu falei, Senhor, essas são as transformações que eu percebo que eu preciso ter, mas que o Senhor possa me mostrar as transformações que o Senhor quer que eu tenha. E eu comecei a orar para que Deus fosse fazendo as mudanças que precisavam ser feitas. Alguns meses depois, eu recebi um convite para ir num encontro, né, numa igreja de uma amiga minha, e eu confesso que quando eu tive o convite, eu não tive muita vontade de ir. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, é pra eu ir? E aí veio aquele desejo no meu coração e falou, vai. E aí eu falei, tá bom, vou. Só que antes disso, naquela mesma semana, eu tava lavando roupa e veio uma frase de uma música na minha cabeça, da Gabriela Rocha, sendo que eu nunca tinha escutado essa frase dessa música, né? E falava sobre amor. E quando eu cheguei nesse encontro, a primeira música que tocou foi essa música, sendo que eu nunca tinha escutado essa música. E eu falei, pronto, o Senhor de fato tinha marcado o encontro comigo nesse dia, né? E o encontro foi, assim, extraordinariamente bom. Se eu pudesse, eu ia todo ano, de tão bom que é. E a partir dali, Deus foi me transformando muito. E uma das coisas que aconteceu durante esse processo foi a criação do canal no YouTube. Eu tinha muito medo de me posicionar, de falar. Sempre foi uma dificuldade para mim falar, né? Sempre foi uma dificuldade para mim falar em público, tudo isso. E aí eu entendi que, como eu tinha muito desejo de criar o canal no YouTube, eu criei o canal mesmo morrendo de medo. Tava morrendo de medo, gente. Criei o canal, comecei a gravar os vídeos e as coisas começaram a fluir. E depois eu fui para esse encontro e as coisas continuaram fluindo. E eu percebi que nesse encontro, uma coisa que eu pedi muito a Deus foi que Deus tirasse aquele medo que eu tinha. Medo que estava me atrapalhando, que estava me bloqueando a fazer a obra de Deus em coisas que eu ainda não fazia. Por exemplo, naquele tempo, quando Deus falou isso pra mim, eu já sabia que o meu chamado era a palavra. Só que eu
relutei muito com Deus para eu aceitar, porque é justamente a minha maior fraqueza, falar. É a minha maior fraqueza. E aí eu fui pedindo muito para que Deus tirasse esse medo de mim, o medo de falar, o medo de me posicionar, o medo, sabe? Vários medos que eu tinha. E aí eu percebi que nesse encontro Deus trabalhou muito isso em mim, o medo, sabe? Não que eu hoje não sinta medo. Hoje o medo não me paralisa da forma que me paralisava antes. Então Deus começou a me transformar ali através daquele antes do encontro e através daquele encontro, naquele encontro e depois do encontro. E aí aconteceu que depois do encontro, algumas coisas Deus foi pedindo para que fossem que eu fizesse, e eu fui fazendo aquilo que o Senhor foi colocando diante de mim. Não foram coisas fáceis, né? E uma das mudanças que Deus fez, né, que eu posso citar para vocês é as minhas vestimentas. Deus tem mudado ainda algumas coisas. Eu ouvia música secular. Hoje eu não consigo escutar música secular, sendo que eu gostava, né? E eu tinha uma distorção de que se o meu coração estivesse em Deus, eu poderia cantar outras músicas secular, porque eu não estava com o coração ruim. Enfim, eu tinha uma certa distorção. E depois eu pude entender que não, né? Não é assim, não é visto desse jeito a adoração. E outra transformação foi essa transformação de fazer, mesmo tendo medo, mesmo se sentindo insegura, e fazer, ser obediente. Outra transformação é que Deus tem me influenciado a dizer sim para Ele e não para mim. E sempre quando o Senhor me coloca um desafio, eu tenho dito sim para Ele. Às vezes dá vontade de dizer não, mas eu digo sim, mesmo, enfim, sentindo várias coisas, eu digo sim. Então, Deus foi me transformando de diversas formas. Deus tem me transformado ainda tem coisas que Deus tem me transformado. O meu comportamento, Deus tem transformado. A minha linguagem, Deus tem transformado. Até a minha forma de me posicionar dentro da casa do Senhor e fora, Deus tem mudado. É um novo posicionamento, sabe? Eu me sinto de verdade uma nova Thaís, porque Deus tem me transformado em coisas assim que antes para mim eu tinha muita dificuldade. Mas isso só foi possível porque eu permiti o Senhor me mudar. Eu permiti o Senhor me transformar. Então, o que eu quero falar para você nesse vídeo, te contando um pouco como que foi, como que tem sido a minha transformação, eu quero te influenciar a você permitir que o Senhor venha te transformar. Porque muitas das vezes a gente fica ali relutando, achando que tudo aquilo que a gente acredita é a verdade absoluta. E muitas das vezes não é. Muitas das vezes a gente acha que pela gente estar na igreja, a gente já está servindo, a gente está fazendo tudo certinho. Mas muitas das vezes a gente precisa abrir os olhos para as coisas que a gente ainda não está vendo. Naquele momento que Deus falou, você precisa arrumar a casa, os meus olhos não estavam vendo que eu precisava mudar naquele momento. E eu posso te dizer que quando Deus transforma a gente, é porque Ele precisa preparar a gente para os propósitos dele. Ele precisa preparar a gente para os projetos que ele tem. E hoje eu vejo que toda essa transformação que Deus começou a fazer há 2 anos e pouquinho atrás, tem todo sentido hoje. E vai ter mais sentido daqui 3, 4, 5 anos, sabe? Porque hoje eu sei de coisas que Deus já me falou, que eu entendo que se eu tivesse com o comportamento, o meu posicionamento que eu estava 2 anos atrás, eu não iria viver o que eu estou vivendo hoje. Eu não iria viver o que eu vou viver daqui a alguns anos. Então, o meu posicionamento é fundamental para eu viver os planos, os projetos de Deus para a minha vida. Então, você precisa entender que há transformações que precisam, que necessitam acontecer na nossa vida para que a gente viva os projetos do Senhor, os planos do Senhor. Sabe, muitas das vezes a gente fica agarrado a verdades, como eu falei, verdades absolutas pra gente, que a gente não quer abrir mão de certas coisas e a gente acaba atrasando, atrapalhando projetos que precisam acontecer, sabe? Coisas que Deus precisa fazer na sua vida, porque Deus não vai permitir você viver propósitos, promessas que Ele tem se você não estiver preparado. Não tem como. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E Ele não vai permitir que as coisas na sua vida aconteçam de qualquer jeito. Porque pra gente, a gente quer tudo pra ontem. A gente é apressado, a gente é ansioso, sabe? A gente quer
que as coisas aconteçam assim de uma hora para outra. E não é assim, a gente precisa estar pronto, né? É como você entrar numa faculdade, você entra no primeiro período, você está de uma forma, no último você está completamente diferente, porque agora você está cheio do conhecimento, você está cheio de experiências que antes da faculdade você não tinha. Não tem como você ser médico sem você passar pelo processo de estudar medicina, entende? Então você precisa permitir que Deus te transforme. Não lute com o Senhor para que as transformações ocorram, porque quanto mais você luta, mais você deixa de viver os projetos e os planos, os sonhos que o Senhor tem para você. Lutar com o Senhor, quem perde é nós mesmos. É a gente que perde, não é Deus, sabe? Então que você possa permitir Deus te transformar. Permita Deus transformar sua linguagem, seu comportamento, seu olhar, seu entendimento, o seu posicionamento. Permita o Senhor mudar, porque eu posso te garantir com toda a certeza do mundo que você vai viver o sobrenatural de Deus. Hoje eu falo assim, Senhor, muito obrigada por me transformar, continua me transformando, porque é através dessa transformação que eu estou vivendo o sobrenatural de Deus. Se eu fosse parar para contar todos os sobrenaturais de Deus que Deus está realizando na minha vida, eu ficaria aqui horas de vídeo gravando, porque eu de fato tenho vivido coisas que lá atrás eu achei que não seriam possíveis, sabe? E hoje eu estou vivendo. Então, assim, que você permita o Senhor transformar você. O inimigo, ele vai tentar fazer com que isso não aconteça, porque isso, quando a gente não é transformado, quando a gente está do nosso jeito e não do jeito do Senhor, a gente não vive aquilo que o Senhor quer que a gente viva, e é isso que o diabo não quer. Ele não quer que você viva o que o Senhor quer, porque o Senhor quer o melhor para você. Como pai, ele quer o melhor, ele quer te dar do melhor. Só que requer que você se posicione, que você permita ser transformado, cuidado pelo Senhor, moldado, né? O Senhor é o olheiro, nós somos os vasos e a gente precisa se colocar em posição de vaso, né? Tem uma palavra lá em Isaías 45, eu vou ler para vocês. Lá em Isaías capítulo 45, versículo 9 diz assim: um vaso de barro não briga com quem o faz. O barro não pergunta ao olheiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer essas coisas? Ou seja, quando o Senhor estiver transformando você, não fica questionando: ah, Senhor, para que o Senhor vai tirar esse comportamento aqui? Ah, Senhor, por que eu tenho que parar de cantar música secular? Ah, Senhor, por que eu tenho que abrir mão dessa amizade? Ah, Senhor, por que eu tenho que abrir mão desse namoro? Ah, Senhor, por que... Para. Não fica questionando, porque quem tá te fazendo, quem tá te moldando, sabe o que tá fazendo. O Senhor sabe o que tá fazendo. Quando Deus falou pra mim que eu precisava arrumar a casa, Deus sabia o que estava falando. Entende? E eu permiti Ele me transformar. Essa palavra aqui que eu tô falando pra vocês foi quando o Senhor trouxe pra mim. Quando eu comecei a questionar não sobre a minha transformação, mas sobre uma outra coisa em questão. E aí Deus falou pra mim: para de me questionar. Eu tô fazendo, eu tô trabalhando. Descansa, sabe? Então descansa, deixa Deus te transformar. Não fica questionando as transformações, não fica apegado ao pecado, aquilo que não é para estar em você. Deixa Deus transformar suas vestimentas, deixa Deus transformar a sua linguagem, tudo, gente, desde o mínimo ao máximo, sabe? Porque isso é necessário para que a gente esteja em santidade com o Senhor, para que a gente esteja sendo imitador de Cristo, porque a própria palavra diz: sem santidade ninguém vai ver o Senhor. E toda transformação que Deus faz na gente é para que a gente esteja cada vez mais semelhante a Ele, para que a gente esteja cada vez mais puro, mais santo, em santidade. Então, permita o Senhor te transformar. Amém? Eu espero que nesse vídeo Deus tenha falado com você, e a minha vida é um exemplo aqui para vocês, né? E eu tô aqui te encorajando. Permita ser transformado,
que você vai viver o sobrenatural de Deus, pode ter certeza. E se você tem um testemunho aí de que você já foi transformado em alguma coisa e você está vivendo algo lindo diante do Senhor, escreve aí, pode comentar que eu vou ficar feliz em ver o seu comentário. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!